Se sentir menor do que os outros é algo que você aprendeu, mas nem de longe significa ser quem você é. Bora pro vídeo? Coisa linda da minha vida, hoje o papo está profundo, sério, principalmente com você que tem essa sensação horrorosa desse complexo de inferioridade, como se você fosse menor que as pessoas, sabe? Eu sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar. E eu percebo muito que existe ainda, infelizmente, é muito comum, na verdade, a gente ter essa sensação de que nós somos menor que as outras pessoas, né? Que nós somos mais incapazes ou insuficientes. E isso tem um peso muito grande, não só no nosso posicionamento frente à vida, porque a gente só vai fazer aquilo que a gente acha que consegue fazer, né? E é aquilo que a gente tem certeza que somos boas para fazer. E quando você se enxerga menor, você deixa de se posicionar, você deixa de alcançar os seus objetivos, você deixa de garantir o respeito, muitas vezes, de outras pessoas, você impede que as pessoas acessem aquilo que você tem de melhor, porque você não consegue expressar isso para o mundo, sabe? Porque fica constantemente rodando na sua cabeça a ideia de que você não é boa o suficiente, que você não sabe o suficiente, ou que XYZ pessoas são melhores do que você por conta de alguma condição, por conta de alguma coisa, e aí você vai sempre se colocando para baixo. E quando a gente sempre se coloca para baixo, os resultados eles são muito coerentes com isso, né? Então, cada vez que eu me coloco mais para baixo, eu tenho menos resultados, porque o meu poder de tração, a minha ação, ela fica prejudicada por conta das crenças que eu vou alimentando durante a minha vida. Então, o que é o complexo de inferioridade, né? Da onde que a gente vai falar aqui o que é e da onde naturalmente que ele vem e, obviamente, como que você faz para ir gradativamente superando isso, para que isso não tenha mais nenhuma influência sobre a sua vida. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um comentário também no final desse vídeo com seu maior insight, com aquilo que fez mais sentido para você, porque isso é muito importante para mim. Eu estou aqui doando conhecimento e tempo para você, então, por favor, retribua da melhor forma, que é se inscrevendo no canal e deixando seu comentário, porque eu fico muito feliz, leio todos, respondo todos, tá? Pode ter certeza. Eu mesmo faço isso, tá? Tem gente que fala, não é você que responde. Claro que é, gente. Eu não estou ainda famosa nesse nível. E quando tiver, darei um jeito de fazer da mesma forma, tá? Porque eu acho que nada mais justo que honrar você que tá aqui, né? Com o seu tempo também, aprendendo cada vez mais. Então, vamos lá. O que é, de fato, o complexo de inferioridade? É aquela sensação de que eu sou sempre menor, mais insuficiente e incapaz que outras pessoas, tá? Então, essa é uma sensação crônica, que vem acompanhado do medo de errar, vem acompanhado de uma comparação excessiva, vem com aquela sensação de que todo mundo sabe mais ou é melhor que você em tudo. Você entende que eu estou dando ênfase nas palavras excessivo e tudo, porque isso é constante. Porque se a gente for parar para avaliar assim, na vida comum, é natural a gente se comparar, até porque para você melhorar, você precisa se comparar. Eu quero melhorar em relação ao quê? A mim do passado, mas eu tenho alguma referência de futuro que vai me levar para algum lugar que eu queira ir? Isso, de certa forma, é uma comparação, mas é uma comparação efetiva, é uma comparação que te ajuda a funcionar, tá? Quando eu falo que é excessivo, é porque isso é sempre em qualquer ambiente, em qualquer situação, ao ponto de você invalidar qualquer que seja a sua habilidade, as suas ideias, aquilo que sai de você, porque as pessoas, você tem uma ideia, né, uma noção de que as pessoas são sempre melhores, as ideias delas são melhores do que você e do que as suas. E isso, como eu já falei para você no começo do vídeo, atrapalha muito o seu desabrochar da vida. Porque isso acontece naturalmente, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Do filtro. Lembra do óculos? Eu tenho um filtro aqui e eu enxergo a vida a partir desse filtro. Se eu tenho esse óculos escrito, não sou boa, sou insuficiente, sou inferior às outras pessoas, obviamente eu vou me recolher, tá? Mas, Tati, da onde que essas ideias absurdas e horrorosas que eu tenho sobre mim vêm? Consequentemente, a gente sempre dá um passo para trás. Isso está pautado, sim, lá na sua base familiar. É onde, de fato, você aprendeu a ser gente no mundo, né? Só que dentro desse ambiente, a gente capta muitas coisas. E talvez dentro desse viés aí que você cresceu, quando você foi captando coisas, você aprendeu que outras pessoas eram melhores que você. E isso vem
de diversas maneiras. Por exemplo, isso vem quando existe muita comparação entre irmãos, entre primos, entre vizinhos. Infelizmente, tem muitos pais que fazem isso. Ah, olha só, o fulano faz isso, você nem faz. Olha, o fulano passou na faculdade. Olha, o fulano sabe falar. Olha, o fulano... E isso acontece muito, tá? Muito, muito, muito. E isso deixa uma marca na sua vida. E essa marca, ela pode gerar ou um complexo de inferioridade ou aquela sensação de competição absurda, onde nada é suficiente, você precisa sempre estar fazendo mais. E aí a gente cria um ranking mental na nossa cabeça, né? Onde eu preciso sempre estar fazendo mais, fazendo mais, fazendo mais, e eu quero alimentar algo que eu nem sei o que é, que de acha isso. Também vem através de feridas emocionais, como rejeição e abandono, porque quem deveria cuidar de mim e me proteger em alguns momentos não foi o que fez, acabou não fazendo por diversas questões da vida, e aí você acaba interpretando a sua existência como algo como que se você não merecesse aquilo, sabe? E aí isso vai instalando também em você esses pensamentos de isso aqui não é pra mim, as pessoas são melhores do que eu. E isso vem principalmente do excesso de comparação dentro de casa, no ambiente escolar, tá? Porque não é só os pais que têm o poder de formar as nossas crenças e a nossa visão de mundo. Figuras de autoridade de modo geral. Então, quantas pessoas eu já recebi que tinham traumas profundos por conta de professores, tá? O professor que disse, ó, você nunca vai ser nada, você nunca vai dar em nada, você não sabe falar. Ou então o professor mesmo ri da cara da criança quando a criança comete algum erro ali naquela fase de 7 até 10 anos. E isso instala uma marca muito difícil, né? Só que, obviamente, isso aconteceu sem que você tivesse uma consciência. E hoje você pode agir de uma forma contrária a isso para que você tenha resultados diferentes. Então, o complexo de inferioridade, ele vai trazer essa baixa energia. Geralmente são pessoas mais apáticas. Muito difícil a gente ver uma pessoa muito para cima que ela se sinta constantemente inferior, porque as minhas ideias, elas precisam estar coerentes com os meus pensamentos, tá? Quer dizer, as minhas ideias precisam estar coerentes com os meus comportamentos. E aí, naturalmente, essa pessoa, ela é jamais caladinha, ela fala mais baixo, ela é mais introspectiva, ela tem medo, né, de falar, de contrapor, medo, às vezes tem a questão também do medo de desagradar, é algo que acontece muito também dentro desse complexo. E aí a pessoa vai de fato, né, se recolhendo ali, entrando dentro de si mesma para evitar chamar essa atenção externa, porque nada que sai dela é bom o suficiente e a gente sabe como que isso é um terror aí para o seu próprio desenvolvimento. Algo que acontece muito lá atrás também na vida dessas pessoas é a falta de segurança emocional, que hoje elas não têm nelas porque elas não aprenderam a ter, justamente porque a gente replica o que a gente aprende com as pessoas, né? E aí, se eu cresci num lar muito desregulado emocionalmente, onde eu não sabia se eu podia contar, eu cresci muito com essa questão de não sei fazer, não sei como fazer, não tenho quem me ensine, daí você cresce um pouquinho mais insegura, isso também faz parte desse processo, porque é como se você tivesse que aprender sozinha e não conseguiu ao longo da vida, obviamente, porque é muito mais fácil você ter alguém que vai te instruindo ali com as coisas. Se eu não tenho uma segurança, né, que o Bober fala dos apegos inseguros e tal, se eu cresci no meio desse apego muito inseguro, eu não sei muito bem se eu tenho, se eu não tenho, a gente cria meio ou essa identidade muito confrontativa de, eu vou dar conta de tudo, não preciso de ninguém pra nada, né? Ou a gente cria essa outra identidade muito mais insegura e dependente de outras pessoas, tá? Tati, como que eu faço, então, para sair disso? Primeiro, você tem que entender, minha linda, que isso não é quem você é, isso é quem você aprendeu a ser. Então, vamos imaginar que você colocou uma capa. Já assistiu o Round Six? Ou o La Casa de Papel? Pois é. Aquelas pessoas usam uma máscara, né? Então, existe uma máscara que você criou e aí você foi performando ao longo da vida com base nessa máscara. E essa é uma máscara da inferioridade, porque você aprendeu lá atrás, através de comparação, da insegurança emocional e do medo, né, que você tinha quando errava, ou você achar que você era pior do que as outras pessoas porque alguém ficava te acusando em relação a isso. Enfim, diversas coisas. E aí você tá agindo de acordo com essas crenças. E o primeiro ponto é você entender que pensamentos não são fatos. Aquilo que você pensa a seu respeito passa por esse crivo das suas feridas e das suas crenças que não condiz com a realidade. Porque na realidade você só está criando, de certa forma, isso que você tem fora da sua vida hoje, às vezes a sua falta de
de oportunidades, a sua falta de posicionamento, enfim, porque você está agindo com base nessa máscara. Se você começa a agir diferente, os seus resultados serão diferentes. E aí é que tem a beleza do processo de desenvolvimento pessoal, que é eu testar. Talvez você nem saiba quem você é, porque você nunca testou outras formas. Será que você é tímida? Ou alguém disse que você era tímida e você acreditou? Será que você é de fato ruim mesmo em, sei lá, em matemática? Ou alguém disse isso pra você e você não se esforçou para aprender matemática e de fato começou a se tornar ruim em matemática? Será? Será que você não gosta de tal coisa? Ou o teu ambiente nunca te proporcionou experimentar outras coisas? Outros estilos de roupa, outros estilos musicais, sei lá que seja, outras coisas. Acontece. Só que daí se você acredita fielmente naquilo que você pensa, sem contestar isso, sem se dar outras oportunidades, você acaba sempre tendo os mesmos resultados porque você sempre está agindo da mesma forma. Então aqui é importante você entender que você está presa mesmo nesse lugar de sempre enxergar o pior de si, de sempre duvidar de você. É comum para você duvidar. Então, quais são as suas habilidades? Já que é normal para mim ficar duvidando de mim, me invalidando e presa nesse, eu sou menos, eu não consigo, é tudo muito difícil para mim. Quais são as suas habilidades? O que você sabe fazer? O que você de fato gosta de desenvolver? Será que um dia desse eu tava com uma paciente, é bem isso que a gente tá conversando aqui. Ela tava quase para assumir na verdade, ela queria assumir, o gestor dela queria que ela assumisse um cargo de gestão, era isso. E ela falou, mas eu não gosto disso, eu gosto dessa outra área aqui, que é uma área mais analítica. E eu falei assim, tá, mas você não gosta dessa outra área aqui ou você acha que você não consegue desempenhar essa função? Porque às vezes acontece isso, você diz que não gosta de uma coisa porque você acha que não consegue desempenhar. Mas se você coloca energia para desenvolver, talvez você se desse melhor dentro disso e conseguisse desenvolver grandes coisas, porque você de fato se permitiu aí acessar outras coisas na sua vida, tá? Então, primeira coisa é, entenda, isso não é quem você é quem você foi formando, né? E aí você tá presa nisso. É importante você não acreditar naquilo que você pensa, identificar as suas habilidades, no que você quer fazer, experimentar, sabe? Porque esses pensamentos, eles são tão automáticos, tão rápidos na sua cabeça, que você não tem nem tempo de contestar. Você simplesmente acredita nele, sente e paralisa. Começa a se posicionar mais, começa no dia que você for, sei lá, imagina que você quer se tornar alguém mais falante, mais decidida, enfim, não sei o que você quer, mas começa a experimentar essas coisas. Começa a experimentar se tornar essa pessoa diferente. Começa a se dar o benefício da dúvida e de ir crescendo dentro daquilo que você quer para você e para sua vida, tá? Porque o processo de desenvolvimento consiste a gente tolerar também o desconforto desse confronto emocional. Só que isso é uma decisão. Você precisa decidir que você não vai mais agir da mesma forma. Porque eu sempre pensei dessa forma, eu sempre agi dessa forma, eu sempre tive esses resultados. Então, se eu quiser algo diferente agora, eu preciso fazer movimentos diferentes. E isso começa em você observando bem a sua mentalidade. Por isso que quando eu fui criar o método MAPA, que é um método que eu aplico dentro do protagonismo com as alunas lá, eu falo muito sobre mentalidade. O primeiro passo é a mentalidade. Como que eu vou mudar algum resultado externo se eu não mudo a forma como você enxerga isso? Só que aqui, como você não tá lá, né? Você tá aqui comigo, eu preciso te fazer enxergar que tudo começa na forma como você se enxerga e na forma como você pensa sobre essa situação. E se eu mudar a perspectiva? E se eu começar a pensar de uma forma diferente? Eu acho que ninguém vai me ouvir porque o que eu tenho pra falar não é interessante. E se eu experimentar levantar minha mão e falar, como é que vai ser? O que eu acho de tão ruim que vai acontecer assim se eu der a minha opinião? Acho que as pessoas não vão gostar. Tá, mas e aí se não gostarem? Vai acontecer o final do mundo, o arrebatamento, as trombetas tocarão só por causa disso? Claro que não, sabe? Você vai pegar sua bolsinha pra casa, estudar, se desenvolver, esqueceu, depois ver outra ideia e tá tudo certo. Porque a vida é de fato fluida. Só que as coisas não vão mudar se você não decidir que vai mudar. Olhar, por exemplo, para aquilo que você já conquistou. Olhar para aquilo que você já conseguiu fazer. Porque quando a gente se sente menor, tudo é ruim, eu não consegui nada deu certo. O que você já fez? O que você já conseguiu? Isso também é muito importante, tá? E mudança de mentalidade, minha linda, é treino. Treina. É todos os dias um pouquinho. Pega esses pensamentos que você tem aí de inferioridade, anota.
Olha, eu já tô aqui de novo achando que o que eu tenho pra falar não é importante porque eu acho que a pessoa é mais inteligente do que eu. O que te faz acreditar nisso? Porque com base em que você acha que essa outra pessoa é mais inteligente que você? Sabe? E óbvio que a gente precisa. Sempre tem gente mais inteligente, gente mais bonita, sempre tem, ok? Mas isso não significa que o que você tem, o que você sabe também não seja 100% inválido. Claro que não, tá? Mas o movimento é que vai transformar com certeza a sua vida, combinado? Se inscreve no canal, ativa o sininho se você quer mais informações sobre Protagonize, por favor. Links aqui abaixo, dá uma lida aqui abaixo que a gente tem clube de membros aqui também, tá? Então bora lá que eu tô te esperando. Um beijo e até o próximo vídeo.